Amém, queridos? Eu quero ler uma palavra em João, no capítulo 1, no versículo 1, que diz: Jesus, ele é o verbo, amém? Jesus é o verbo que nos fala, né? Jesus é o verbo, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, tá? Ele é o eu sou, ele é Emmanuel, Deus conosco, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro, né? Aleluia. Então ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O apóstolo João, ele abre as cortinas do seu evangelho com uma declaração estonteante. Já na introdução, ele apresenta a essência e o resumo da sua obra, tá bem? Ele apresenta o Jesus de Nazaré como verbo eterno, pessoal e divino, né? Então, a segunda pessoa da Trindade não passou a existir em sua encarnação, mas existia antes do princípio. Então, ele é o eterno e ele é o Pai da eternidade. O Verbo não é uma encarnação divina, né? Nem um ser impessoal, mas estava face a face com Deus, tendo glória, né? Junto com o Pai, antes que houvesse o mundo. Ele é uma pessoa divina, pois ele possui os mesmos atributos de Deus. Jesus, ele possui os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Amém? Jesus é categórico em dizer que o verbo não era a primeira criação divina, mas o próprio Deus, Deus de Deus, né? Luz de luz, né? Coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Então, esse verbo é o criador do universo, é o autor da vida, ele é a luz que ilumina a todo homem, tá bem? Jesus é a luz que ilumina a todo homem. Sendo eterno, ele entrou no tempo, sendo transcendente, nasceu numa manjedoura. Vivendo entre os homens, revelou a glória de Deus aos homens. Jesus é lindo, Jesus ele é maravilhoso. Ele veio para nos falar da parte de Deus, para nos revelar Deus e nos levar de volta para Deus. Amém? Ele veio com a missão, ele hoje está à direita do Pai, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque muitas vezes nós não sabemos como convém pedir, e ele está conosco, tá bem, queridos? E abençoando a nossa vida. Então, o verbo de Deus é a máxima, né? E a última revelação de Deus aos homens. Jesus é o verbo que nos fala. Aleluia, né? Jesus, ele é o sacerdote que intercede. Ele diz aqui em Hebreus 4,14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, né? Conservemos firme a nossa confissão. Jesus é o nosso sumo sacerdote e intercessor. Um sacerdote era um homem pecador, intercedendo por outros pecadores. Precisava oferecer sacrifícios por si e depois pelo povo. Mas Jesus é o sumo sacerdote perfeito que ofereceu um sacrifício perfeito por homens imperfeitos, tá? E que fomos nós, né? Então, ele é tanto sacerdote como sacrifício, tanto ofertante como oferta. Ele ofereceu a si mesmo como oferta pelo nosso pecado, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, ascendeu aos céus gloriosamente e de lá intercede por nós eficazmente, né? Então, precisamos interceder. Você vê como é importante a intercessão, tá bem? Por mais que a gente ache tão fraquinha, não existe oração fraquinha ou forte, tá? O importante é você ter fé no seu coração de que Deus está com você, de que você está com Ele. E Ele está ouvindo a tua oração nesta hora. Onde quer que você esteja aí, Deus está indo de encontro à tua vida e Ele conhece a tua necessidade. Então, Ele foi tentado em tudo, a nossa semelhança, mas o pecado jamais encontrou guarida em seu coração, tá? Mesma coisa nós devemos fazer. Hoje o Senhor fala para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós.
Então, ele triunfou sobre o tentador, venceu as tentações, por isso é poderoso para nos socorrer e nos fortalecer em nossas fraquezas, tá? Carmen Paulo, Deus abençoe sua vida, viu, querida? Um Feliz Natal para você e sua família. Então, ali encontramos misericórdia, perdão e restauração. Seu trono de graça é uma fonte inesgotável de socorro para todos os que, de coração quebrantado, se voltam para Deus, tá? Então, Jesus hoje, ele também é o fundamento da igreja, né? Nós vemos aqui em Mateus 16, 18, ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto é um dos mais importantes das Escrituras, pois de sua correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há três interpretações propostas aqui. Alguns dizem que Pedro é a pedra. Até dizem, onde está Pedro, aí está a igreja. Outros defendem que a declaração de fé declarada por Pedro é a pedra. Porém, o contexto nos leva a entender que o próprio Jesus é a pedra. Amém? Eu entendo que Jesus é a pedra. Né? O contexto está falando de Jesus e não de Pedro. Diante da confissão do povo acerca da identidade de Jesus, Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aleluia. Em seguida, Jesus aí fala de sua morte e ressurreição. Resta, né? Está claro que o versículo 18 ainda está enfatizando a pessoa de Cristo, afirmando que ele é o fundamento, ele é o dono, o edificador e o protetor da igreja, Jesus. Pedro é apenas um fragmento de pedra, mas Jesus é a rocha inabalável, o firme fundamento que foi posto e ninguém pode lançar outro fundamento. Está escrito em Colossenses 3:11. O próprio Pedro afirmou em Jerusalém que Jesus, e não ele, é a pedra angular da igreja. Porque Jesus é o fundamento da igreja? Ela não entra em colapso, tá bem? Porque Jesus é o dono da igreja, ninguém a despoja. Porque Jesus é o edificador da igreja, ninguém a leva ao fracasso. Porque Jesus é o protetor da igreja, ninguém derrota, amém? Ainda que o inimigo, né, tenha se levantado, né, às vezes tentando nos barrar, mas estamos aqui firmes, estamos de pé na presença do Senhor, tá bem? E sempre com a promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, né? Então, nós vamos orar ao Senhor, né? E clamar, confiar, descansar, que Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. E, acima de tudo, Jesus é o Cordeiro, né? Que sacrificou a sua vida por nós. Nos limpou, nos libertou, foi até cantada em um louvor, e nos libertou. Tá bem? O apóstolo João, no livro de Apocalipse, fala do Cordeiro procurado, encontrado e adorado, mas no Evangelho fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo em apreço, três verdades são destacadas. A primeira é a realidade do pecado. O homem é pecador e não pode purificar a si mesmo, tá bem? O pecado escraviza e o homem não pode libertar a si mesmo. Então, um substituto inocente, um cordeiro sem defeito, era imolado no lugar do homem. E Deus passava por cima do pecado do homem, deixando de aplicar nele o juízo. A segunda verdade é a extensão do pecado. O pecado atingiu a todos os homens, de todos os lugares e em todos os tempos no mundo inteiro, pois Jesus, o Cordeiro de Deus, suficiente e eficiente para tratar com os pecados do mundo. A terceira verdade é a solução do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo seu sangue, ele comprou para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pelo seu sangue, Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, e nele temos pleno perdão. O Cordeiro que foi morto venceu a morte. O Cordeiro procurado e encontrado em Jesus deve ser adorado eternamente, tá? Então, esse Jesus, curador, salvador, redentor, libertador, é ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está de braços abertos, viu, irmãos, para te abençoar, para curar, e ele veio também para nos dar vida e vida com abundância. Ele diz: olha, seu filho vou se libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu quero agradecer a Deus, né, por essa live. Nós já estamos encerrando, né, foi 12:30, e agora já são 1:30 aí, né, no Brasil, tá bem? Aqui são 4:30, amém? 4:35. Então, nós vamos orar agora e vamos agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tá? Ele tem vitória para a tua vida, que você aguarde a surpresa de Deus, aguarde uma provisão, ele vai abrir porta onde não tem, ele vai curar suas enfermidades, ele tem enxugado as suas lágrimas, ele tem livrado os seus pés da queda, né? Ele tem cicatrizado ferida, ele vai apagar lembrança do passado na sua vida, tá? Vamos orar e profetizar os 12 meses de bênção até o dia 31, tá bem? Jesus amado e querido, nós queremos agradecer o mover do teu Espírito, a palavra revelada. Obrigada porque Jesus é o verbo, Pai, que fala conosco. Obrigada, meu Pai, porque Ele é o sacerdote real, Pai, que intercede, Senhor, por nós, Senhor. Obrigada porque Ele é o Cordeiro de Deus, ó Pai, que veio ao mundo para, Senhor amado e querido, nos justificar, nos purificar, Senhor, nos santificar, Senhor. Ó meu Pai, muito obrigada, Senhor, que o Senhor está aqui conosco, falando ao nosso coração, já falou através do louvor. Obrigada, Espírito de Deus, porque o Senhor intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos como convém pedir, que o Senhor entre na nossa casa, nosso lar, na nossa família, arranca toda doença e enfermidade, arranca, Deus, esse vírus do mundo, meu Pai, esse corona, meu Pai, Covid-19, oh, meu Deus, que o Senhor faça uma obra, que o Senhor dê vitória, que o Senhor nos limpe, purifique, santifique, perdoa nosso pecado, transgressões e iniquidades, Senhor, unge os nossos lábios, Senhor, e que saia o perfeito louvor, a perfeita adoração. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que ainda o Senhor há de fazer. Eu quero profetizar juntamente com os irmãos da live 12 meses de bênção, 12 meses de bênção, 12 meses de bênção, 12 meses vão viver o milagre da multiplicação, 12 meses vão viver o milagre da multiplicação, 12 meses vão viver o milagre da multiplicação. Nós vamos comer o nosso pão sem escassez, vamos pagar nossas dívidas, viver do resto, não vamos tomar emprestado, mas tem para dar. Abre a janela do céu e derrama bênção sem medida, Pai. Sê conosco, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Leva-nos, ó Deus, a pasto verdejante e águas tranquilas, Pai, e traga refrigério ao nosso coração. Sê conosco. Agora, Pai, nos despede na tua paz, nos cobre com teu sangue, nos dê vitória. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós. Amém, queridos? Vamos ter um coração agradecido a Deus. Silvia Menezes, Deus abençoe. Luciane Pádua, Aparecida Poli, Sônia Bonfim, Deus abençoe. Lázara Filomena, Doriane Rodrigues, Cláudio Roberto, Andréa Mazola, Deus abençoe. Tati Ridabi, Vera Silva, Antônia Anaísa, Deus abençoe. Leila Gomes, Deus abençoe você, viu? É Laila, né? Antônia Anaísa Mota, Pomposelli, Márcia Vidal Nitoli, Débora Nunes, Rosimeire Silva Resenhon,
Lúcia Santos, Maria Aparecida Souza, Mabel Júlia, Rivana Santos, né? Cláudia Ágil dos Santos, amém? Agora que a irmã está entrando, mas eu vou anotar, tá, querida? Pablo Andrade, Maria Ruth, Maria Helena, Paulinha Adrião, Cecília Carmo Maria, Dalva Oliveira, Gerlânia Lopes, Eliana Paula, Tereza Marinho, Georgia Garcia Messias, Esther Ling, né? Maria Luísa Tosta, Mercedes Parente, Maria Sônia, Simone Carvalho, Nina Abram, Deus abençoe, Maria Perpétua, Vilma Luísa Malara, Ana Lúcia Conceição, Deus abençoe, Cláudia Ágil dos Santos, Deus abençoe, viu, querida? Eu vou anotar aqui para estar apresentando depois, tá bom? Nós já encerramos a nossa live. Que Deus abençoe. Às 18 horas, nós vamos estar aí. Carmen Paulo, que Deus abençoe também você. Tá, hoje eu mudei o horário porque o pessoal comemorou, com certeza, dormem tarde, ninguém acorda cedo, nem eu acordei cedo hoje também, tá bom? Mesmo sendo 3 horas para frente, né? Mas a gente está aqui e estamos orando por cada um de vocês, tá bem? Então, um beijo no coração, Deus abençoe, um Feliz Natal, viu? E que você curta aí, descanse também, né? Passe aí com a sua família. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até às 18.